Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa 14ª aula e última aula do nosso curso, a gente vai falar sobre o conceito de funções trigonométricas. Então a gente vai estender aquele conceito que a gente viu sobre seno, cosseno, tangente, etc., para a definição de funções, tá? Então a gente vai falar do domínio dessas funções, a imagem, o gráfico, os pontos de máximo e mínimo, o comportamento da função e vamos estudar algumas aplicações dessas funções. E quais são as funções que a gente vai tratar aqui? São todas aquelas que a gente já viu, né? Não funções, né? A gente já viu seno, mas não como função. A gente vai estender o conceito para função. Cosseno, tangente, pode denotar assim ou assim, ó. Secante, cossecante, cotangente, tá? Aqui um detalhe importante que a gente tem que notar é o seguinte: o argumento que aparece dentro da função x aqui, ele vai ser medido em radianos, tá? E não em graus. Por isso a gente bate tanto na tecla de trabalhar com radianos ao invés de grau. Porque aqui dentro das funções o x não vai ser grau, vai ser radiano. Do cosseno não vai ser grau, vai ser radiano. Do tangente, da secante, todas elas será radiano. Vamos ver a primeira função aí, que é a função seno. A função seno é uma função trigonométrica que é bastante importante aí para a gente conseguir descrever o que a gente quer. O seno, como a gente já viu, ele estava, né, quando a gente trabalhava o seno dentro do triângulo retângulo, ele dava um valor de 0 até 1. Quando a gente estendeu o seno para o círculo trigonométrico, o seno passa a dar um valor de menos 1 até 1, tá certo? Então, dentro do círculo trigonométrico, o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, o valor do seno são as projeções aqui, né? Então, o mínimo valor que o seno tem seria esse tamanho aqui, ó, que é menos 1. O máximo valor que o seno tem é esse tamanho aqui, que é mais 1. Então, o meu seno, ele vai ser uma função que ele vai entre menos 1 e 1, a função seno agora. Era uma função periódica. Por que periódica? Porque ela se repete. A gente não viu que a função se repetia quando a gente dava uma volta completa no círculo, o valor do seno passava a se repetir? A gente não fazia aquela redução para o primeiro quadrante, porque, por exemplo, 720 era igual a 360, que era igual a zero? Porque a função seno, porque o seno é periódico no círculo trigonométrico. Então, a extensão e a definição da função seno me transforma numa função também periódica, tá? E qual o período dela? O período é o tempo em que ela leva para se repetir, tá certo? Então, o período da minha função seno é 2π. Então, ela precisa de x variando numa quantidade de 2π para ela se repetir. Então, de 0 a 2π, você tem uma foto, de 2π até 4π a mesma foto, né? Deslocada, então ela vai se repetindo ao longo do eixo x. Por isso a gente diz que a função é periódica. E o domínio da função seno? Qual é o domínio da função seno? Tem problemas a função seno? Tem divisão por zero? Não. Raiz de número negativo? Não. Logaritmo de número menor ou igual a zero? Não. Então, portanto, o domínio da função seno é o real todo. Então, a minha função seno ela vai de R, sai dos reais todos, né, que é o domínio, e aplica no intervalo menos 1 até 1. A função seno ela não é uma função injetora, tá? Que fique bem claro isso. Ela não pode ser injetora, porque ela é periódica, né? Função que se repete não é injetora. E o gráfico da função vai oscilar entre menos 1 e 1. Então vamos ver a cara da função seno. Olha que beleza aqui que é a função seno. Ó. Esta é a função seno. Ela varia aqui, ó, entre, olha, ela começa aqui em 0, para x igual a 0. Ela vale 1 em π sobre 2, que é exatamente 90 graus, tá? Então, dentro do círculo trigonométrico, a gente teria, dentro do triângulo retângulo, a gente teria só de 0 a π sobre 2. Mas a gente estende o conceito de seno, ó. Então, ela chega no máximo, depois começa a descer. Aqui é π o ângulo. Depois ela vai até o menos 1, que é 3π sobre 2. E vai até 2π. E aí ela se repete, vai repetindo, tá? Então, aqui vai ser o quê? 2π mais π sobre 2, 2π mais π, ó,
por isso deu 3π. Esse próximo aqui é 2π mais 3π sobre 2. 2π mais 2π, vai repetindo, ó, vai embora. Tá? A função seno ela se repete. Ela é periódica. Para o lado negativo também. Tá? Para o lado negativo ela também se repete. Também no período de 2π. Tá certo? Por que ela não é uma função injetora? Olha pra você ver aqui, ó. Se você traça a reta, enquanto ela bate. Na verdade, vai bater em infinitos pontos, ó. Infinitos pontos. Ela é sobrejetora? Na imagem dela sempre é, mas no real todo não. Por quê? O máximo valor que o seno admite é 1 e o mínimo valor que o seno admite é menos 1. Então ele oscila entre menos 1 e 1. Tá certo? Você fala, professor, eu consigo construir uma função a partir do seno que oscila entre menos 7 e 7? Só multiplicar o seno por 7. Tá? Então você consegue, desta função periódica, criar funções que oscilam em regiões maiores. Basta você multiplicar por um determinado valor a função que está na frente. Esse valor que vem multiplicando a função ele é chamado de amplitude. Como no caso da função seno é o número 1, então a amplitude da função seno é 1. Tá bem? Então aqui a amplitude da função seno é 1. E o período é 2π. Você fala, professor, posso fazer a minha função ter o período, ao invés de ser 2π, π? Sim. Se você pegar a função seno e multiplicar por um valor, por exemplo, 2x, esta função aqui, o período dela é dividido por 2. Então, em geral, se você pega uma função seno multiplica por ax, o que acontece? O período é dividido por a. Então, o período desta função é 2π sobre a. Tá? Então, facilita muitas vezes, né, de saber essa identidade aqui, porque às vezes você vai construir uma função que você faça ela ter um período mais curto. O que acontece se o período dela é mais curto? Ela se repete, ela tem o mesmo formato, tá? Só que ela se repete, ao invés de ser de 0 até 2π, ela vai se repetir de 0 até π. Aqui, né? Então, tudo que vai ser aqui, ó, ela vai chegar no máximo, ao invés de ser π sobre 2, em π sobre 4. Então, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês verem. Vamos usar o GeoGebra? A gente pode usar o GeoGebra, tá? Bom, então vamos fazer a função seno aqui, tá? Então, f de x igual a seno de x. Olha o gráfico da função seno. Opa! Tá? Então, vamos fazer o gráfico da função seno. Então, f de x igual a seno de x. Olha o gráfico. Ó, 0, π sobre 2 mais ou menos aqui, π, 3π sobre 2, 2π. Então, você está vendo que ela se repete nesse período aqui, ó. Vai se repetindo. Vamos fazer do dobro. G de x igual a seno de 2 vezes x. Tá vendo? Ó? Então, ó, no período de 0 até π, olha o azul, ele faz um formato completo. Ó. Então, se você multiplica por 2, o período é dividido por 2. Tá? Então, aqui seria o seno de x, aqui o seno de 2x. Quer ver? Vamos fazer mais um aí. Igual a seno de 3 vezes x. Olha lá, ó, é o vermelho. Tá até ruim de ver. Então, ó, olha como é que ela fica mais rápido com relação ao anterior. Igual a seno de 4 vezes x. Ó, não dá nem para ver. Deixa eu apagar. Vou deixar só o... Olha para você ver. No período de 0 até 2π, ela vai ter 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, o período dela vai ficar bem reduzido, ó. O período dela é π sobre 2. Até aqui, π sobre 2. Muito legal, né?
Bom, aí seguindo na sequência, a gente pode olhar para essa função e olhar os valores de máximo e mínimo. Só olhar no gráfico, né? Aonde que ela atinge valores de máximo, por exemplo? A função seno atinge valor de máximo em π sobre 2. Como repete, aqui de novo, ó, em 2π mais π sobre 2. Aqui de novo, em 4π mais π sobre 2. Então, em todos os números da forma π sobre 2 mais 2kπ, ela vai dar 1. Para trás também vale, ó. Para aqui. Então, em todos os números em que o período 2π acontece, ela tem um ponto de máximo. E quando que ela vai ser negativa? O seno, ele é negativo, o mínimo valor dele é aqui, ó, em 3π sobre 2. Repete onde? 3π sobre 2 mais 2π. 3π sobre 2 mais 4π. 3π sobre 2 menos 2π. E assim sucessivamente. Tá? Então, ela se repete na forma 3π sobre 2 mais 2kπ. E quando que o seno se anula? Para que valores que ele se anula? Vamos apagar aqui que já está meio poluído, né? E ele se anula onde que o seno se anula? Anular é muito mais fácil de olhar aqui para o seno, por quê? Ele se anula aqui em 0, em π, 2π, 3π, 4π, menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π. O seno se anula em todos os múltiplos inteiros de π, tá? Então, o seno de x vai ser igual a 0 para todo x da forma k vezes π, todos os múltiplos inteiros de π. Tá bem? A amplitude da função seno, como eu disse, é 1, tá? A amplitude, nesse caso, ó, é a metade desse tamanho. Daqui até aqui é 2, então a amplitude é metade desse tamanho. Ou, se você preferir, você está no 0, a amplitude é a quantidade que sai de 0, vai o máximo de 0 até lá em cima. Tá? Então, a amplitude é o tamanho de 0 até o máximo que a função pode admitir.